Uma outra pergunta, quando nós nos colocamos diante de um sintoma, de um diagnóstico, a pergunta que devemos fazer, qual a mensagem que esse sintoma está nos dando? Todo sintoma é uma carta a ser lida, a ser interpretada. E quando um cliente senta à minha frente, a primeira coisa que eu faço é procurar entender o que é que ele está querendo me dizer, o que é que esse sintoma quer me contar. Por isso não me importa muito o rótulo, não me importa muito entender aonde eu vou enquadrar num DSM ou num CID-10, mas entender o que esse sintoma está me dizendo. Há algum tempo atrás, eu atendi uma pré-adolescente e ela tinha uma dificuldade porque ela, mesmo nessa idade, continuava a urinar na cama. E ela não saía, não ia na casa de amigas, não dormia fora por causa disso. E todo mundo preocupado, daí, mas foram todos os médicos, olha, ela não tem nada, isso é emocional. E chegaram para mim, qual é o problema dela? Eu falei, não sei, eu sei que ela urina na cama. Mas e qual é o diagnóstico? Ela urina na cama. E, bom, comecei o trabalho com essa menina. O mais impressionante foi que na sexta ou sétima consulta veio à tona e que essa garota sofria abuso sexual. Ou seja, ela estava contando, e o sintoma dela contava, que alguma coisa errada estava acontecendo. O problema dela não é porque ela não conseguia se segurar. O problema dela era porque ela estava sendo violada. E quando ela consegue trazer isso e perceber que ela estava sendo violada, porque nem ela tinha consciência disso, ela achava que tudo que acontecia era extremamente normal, e quando eu comuniquei, eu falei, isso é abuso sexual, você está sendo violado. Ela chorou, 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 chorou. O interessante é que depois daquilo, ela não precisou mais urinar na cama. Ela chorava de outra forma. Então, às vezes, o sintoma, ele é muito bem-vindo, porque ele traz uma mensagem. Quando uma criança tem febre, toda mãe sabe. O que a criança tem? Febre. Não, não tem febre. Tem alguma coisa que está causando febre. Ok? E é isso que tem que ser olhado. O sintoma é como uma febre. Então, eu estou olhando essa febre. Eu só vou dar o remédio para a febre? Não, eu preciso descobrir de onde essa febre está vindo. E aí eu tenho a mensagem, eu tenho a condição de entender qual é a mensagem do sintoma. Pais, educadores, socioeducadores, todas as pessoas que lidam com pessoas, não fiquem apenas em cima do rótulo, da marca, mas do que este rótulo e dessa marca está dizendo. Geralmente é muito mais profundo. E aí a gente vai poder fazer uma intervenção muito mais específica. Porque senão eu poderia encaminhar para um psiquiatra essa garota. Não, olha, ela não tem controle. O psiquiatra que deu um rótulo para ela, tome medicação e pronto. Graças a Deus não foi assim. Próximo slide. Quando não entendemos a mensagem do sintoma, nós usamos isso. Damos um pouquinho de remédio para as pessoas. E como eu disse, às vezes eles chegam no consultório hipermedicamentados, na verdade eu chamo de contenção. Eles estão amarrados através da medicação. Ou seja, não se pode trabalhar com essas pessoas. A medicação tem a sua função e é importante, mas ao mesmo tempo é extremamente perigosa. Nós precisamos entender isso. Algumas pessoas, sim, precisam tomar medicação para o resto da vida. Mas algumas pessoas estão sendo encharcadas de substâncias das quais não necessitavam. E que não tirarão dessa pessoa a condição de autonomia, de ir à frente. Porque ela não passa, e daí por causa da medicação, de um doente. É apenas um doente. E nós podemos mais em relação a isso. Próximo slide aponta, talvez essa seja o papel principal da família, estender a mão. E estender as mãos vai muito além do julgamento, mas sim de acolher.
Acolher essa pessoa que está afundando, que está indo além dos seus limites, que está dizendo, eu não estou dando conta de determinada coisa. Às vezes a gente pergunta, mas o que eu vou fazer? Às vezes eu não preciso fazer muita coisa. Às vezes eu preciso ouvir naquele instante. Às vezes eu ouço e percebo, não, esse caso é muito grave. Então eu encaminho para uma ajuda profissional. Mas nenhuma ajuda profissional substitui a amizade, o apoio familiar e os atos que humanizam a pessoa. Nós podemos ter uma pessoa com uma equipe super profissional, super bem equipada, com os melhores recursos, com as melhores especializações, com as melhores técnicas que tratam de determinado indivíduo. Mas se essa equipe não pode dar conta, se essa pessoa não recebe o apoio fundamental da sua família de origem, o apoio fundamental de um núcleo social, de uma rede de apoio. Sabe por quê? Os seres humanos não nasceram para ficar sós. Nós somos relacionais. Eu disse no início dessa palestra que as relações têm um potencial para ferir. O namorado, o marido, a esposa, o amigo, as pessoas que mais amam a gente, que mais a gente ama, têm a capacidade de ferir. Nós temos a capacidade de ferir as pessoas que mais amamos. Mas sabe por quê? É justamente porque amamos. Uma pessoa que não é importante para a gente, que não tem significado para a gente, ela pode falar qualquer coisa para a gente, aquilo nos atinge de maneira rasa. Mas aquelas pessoas que nos são caras, que nós amamos, que fazem parte da nossa história, quando elas nos ferem, elas causam uma ferida, muitas vezes profunda e que difíceis de se fechar. Mas da mesma forma, quem é capaz de trazer cura são essas mesmas pessoas que feriram. Resumindo, os seres humanos têm a capacidade de ferir, mas também têm a propriedade de curar. Curar com acolhimento, com aceitação. E quando eu digo curar, não significa remir sintomas. Nós temos alguns casos que nunca a pessoa ficará perfeita, se é que existe isso, o que é ser perfeito. Mas ela pode estar dentro das suas limitações melhor, vivendo o pleno do seu melhor, além das suas limitações. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio para as famílias. Esse é o grande desafio para a educação. Esse é o grande desafio para todas as pessoas que lidam com pessoas, que querem fazer a diferença com as pessoas. Lidar com saúde mental significa humanizar os processos, humanizar a pessoa portadora de um sintoma, mas principalmente humanizar a nós mesmos. Temos que perguntar quais são os nossos preconceitos, o que existe na minha maneira de agir, de acolher, que reforça o sintoma, que deixa o outro mais doente, que não colabora para que essa pessoa fique melhor.